Então, a sessão está sendo gravada novamente. Vamos lá, vou compartilhar com vocês os vídeos. E vou tirar minha câmera. Olá, meu nome é Wagner Cabral e esse é o meu sinal. Eu sou professor de Libras na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. E junto comigo está uma aluna de mestrado, também da Universidade Rural, e o nome dela é Vanessa Cristina. Esse é o sinal dela. O título do nosso trabalho é O papel das mídias digitais na divulgação científica através da comunicação em Libras. As mídias sociais hoje têm consigo uma importância gigantesca nas suas diversas plataformas, como Instagram, YouTube, Facebook. Elas permitem que os surdos consigam transitar por esses ambientes utilizando a língua de sinais para se comunicar, permitindo assim um ambiente mais adequado para a propagação de conhecimentos das mais diversas áreas de saber, dando força ao uso da língua de sinais. Nós iniciamos com a criação de um canal no YouTube, o que com o tempo nos levou à criação de um perfil também no Instagram, onde começamos a adotar estratégias como a inserção dos vídeos com legenda e também a divulgação dos conteúdos em Signwriting, ampliando o conhecimento através da escrita de sinais. Hoje, o canal do YouTube tem como objetivo a inserção de vídeos mais longos, com explicações mais complexas que demandam mais tempo. Já o perfil no Instagram concentra-se o relacionamento com o público, mantendo um ambiente mais propício a uma interação e aproveitando essa audiência para divulgar a escrita de sinais. Nós concluímos que a combinação dessas diferentes plataformas de divulgação acabou se mostrando o método mais eficiente para realizar divulgações. Utilizando várias plataformas em simultâneo, como o YouTube, o Instagram e o Facebook, nós podemos aproveitar o que cada uma delas tem de melhor a oferecer e adaptar às nossas necessidades de comunicação e acessibilidade. Nossos agradecimentos a todos os colaboradores do projeto. Essas são as nossas referências. E obrigada pela atenção. Eu sou Lucas Freire Teodósio e vou apresentar este trabalho que trata de podcast como uma ferramenta para a divulgação científica. Bom, você talvez já tenha escutado o termo podcast neste mundo que é cercado por tecnologias da informação e comunicação. O que é um podcast? De acordo com Da Silva, 2019, podcast é um programa de áudio que é distribuído pela internet. A divulgação científica vem se beneficiando dessa tecnologia comunicacional. Há podcasts que são exemplos nisso, como o Fronteiras da Ciência, o Geografia em Cast, o Tesla Coil Podcast e o Synapse. Eles são distribuídos em diversas plataformas como Spotify, Google Podcasts, Deezer, e até alguns são distribuídos também no YouTube. Vale informar que há diversas outras plataformas de podcasts e essas são apenas algumas delas. Bom, uma característica dos podcasts é que eles são acessíveis. Você pode escutá-los em qualquer hora e lugar. Além disso, podem ser escutados em computadores e smartphones e a produção de podcasts é simples. É feita uma gravação,
que depois é passada para uma plataforma que faz a distribuição chegando até os ouvintes. Este é um itinerário básico de um podcast. Bom, no trabalho a gente também analisou o podcast de divulgação científica Universo de Lusca. Este sou eu, o apresentador. O programa traz conversas com pesquisadores e professores do mundo acadêmico e até alunos olímpicos e conversando sobre ciência, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e ocorreu com a ajuda de diversos estudantes do Instituto Federal do Ceará e também de outras instituições. Na produção tinham diversas etapas, como levantamento do tema, aí também ocorria, após ter um tema definido, ocorria a seleção dos convidados e passar por uma roteirização, aí a gente fazia a gravação e depois da gravação passar por uma edição e enfim, eram criadas as artes e a gente publicava chegando até os ouvintes. Esse era o formato de produção do Universo de Lusca. Dependendo da produção de podcast, vai mudar esse formato, as etapas, a forma de produzir. A gente produzia assim. Vale também informar que a produção ocorria tudo remotamente devido ao cenário de pandemia de Covid-19. O trabalho foi esse. Muito obrigado. Estes são os nossos contatos. E aqui também estão as referências que usamos para o desenvolvimento deste trabalho. Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Bizarria Freitas. Eu vou apresentar para vocês podcasts e o ensino de física, desenvolvendo a argumentação a partir do referencial da análise do discurso. Esse trabalho faz parte aí do meu doutorado, que estou fazendo na Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, em ensino para ciências. Tá? Então, ele faz parte da parte metodológica do meu trabalho. Bem, hoje em dia nós percebemos que os alunos, eles estudam muito fora de sala de aula, principalmente com mídias sociais. É muito comum os alunos entrarem no YouTube para assistir videoaulas, né? Eles procuram ali por referências extras de videoaulas, eles procuram inclusive coisas que não são relacionadas às videoaulas, às vezes temas relacionados. Então, além dos sites e dos videoaulas, hoje em dia existem os podcasts, que também se tornaram, de certa forma, uma referência para os alunos de mídia social. No Brasil, os podcasts eles acabaram crescendo, tá? essa forma de mídia, e nós tomamos a questão dos podcasts como uma oportunidade da gente usar a argumentação, e a gente vai pensar a argumentação do ponto de vista da análise do discurso, para aplicação em sala de aula desse tipo de mídia. Tá? Então, o que a gente está pensando com argumentação? Tá, gente? A argumentação, ela não é trabalhada muito dentro do ensino de ciências. Tá? Porque o ensino de ciências está focado mais em produtos científicos, ou seja, em teorias e modelos e naquilo que já está acabado e pronto em determinadas teorias e modelos científicos. Tá? Então, o processo da criação científica raramente é debatido em sala de aula. E a argumentação, ela traz algumas características que estão ligadas com o método científico, como justificação do pensamento, relacionamento de dados a conclusões, esclarecimento de raciocínios, tá? Que são essas habilidades muito importantes dentro do contexto científico e que elas podem ser desenvolvidas se nós ensinamos a argumentar. Tá? Então, esses aspectos ausentes em sala de aula, eles podem ajudar a desenvolver o pensamento crítico e a entender o funcionamento das ciências. Tá? Então, esse modo de apresentar em uma sucessão de teorias, inclusive que a gente já tem concatenado dentro do ensino médio e tudo mais, não traz essa a questão da argumentação. Então, nós precisamos dar ferramentas para que os professores saiam desse modelo não focado na argumentação. E uma ferramenta interessante para isso são os podcasts. Tá? Então, os podcasts eles podem ajudar de várias formas. Bem,
Antes de tudo, gente, o que é um podcast? Podcast, eles são áudios de conversas casuais, tá? Em que se tem uma divisão em episódios e que se tem uma pauta, né? Que se vai se desenvolver essa pauta, tá? Então, em geral, eles são especializados, então os temas debatidos nos podcasts, eles são bem definidos, eles são colocados. E a gente tem podcasts científicos, de horror, ficção, política, de fofoca, tem de tudo em podcasts. Ainda mais agora nesse momento de ascensão, né? Existem os podcasts muito famosos, são os policiais, de casos aí de serial killers e tudo, fazem um grande sucesso, tá? E a gente pode utilizar alguns desses podcasts aí para nos ajudar em sala de aula. Então, 2 podcasts são científicos, que vão tratar sobre ciência e produção científica, aquilo que está acontecendo agora nas ciências, é o SciCast e a Ciência USP. Inclusive, eles discutem sobre o que está sendo produzido. Você pode colocar os alunos ali para ouvir como que funciona a ciência. Existe também o Mundo Freak Confidencial, que é muito divertido, que ele fala sobre uma série de temas sobre misticismo, fantasia, ufologia, e que a gente também pode usar para entender como debater coisas que não são científicas. Então a gente pode ouvir uma série de episódios e discutir em sala de aula. A gente pode ouvir o episódio de forma geral e tirar dúvidas, tá? Por exemplo, numa parte científica, ou um que deu a aula, existem aqueles de aula também. A gente pode discutir temas não científicos, para em seguida sacar qual é o limite da ciência, que provavelmente é o mais frutífero de todos, e com isso a gente desenvolver argumentação e delimitar a ciência, porque hoje nós temos um problema sério, que é o charlatanismo dentro da sociedade. Tá bom, gente? Bem, aqui estão as referências. Muito obrigado aí por assistir. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Paulo Taborda e vim apresentar para vocês hoje um resumo escrito ao SNEF 2021, intitulado como Podcast como Auxílio ao Ensino de Física no Ensino Fundamental. Ele é escrito por mim, Paulo Henrique Taborda, que sou mestre em Ensino, Ciência e Tecnologia, e pelo professor doutor Hércules Alves Oliveira. Nós dois, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Ciência e Tecnologia. Bom, esse resumo ele nasce de uma pesquisa feita por nós entre março e junho do ano passado, de 2020, onde a gente aborda os professores via Google Forms, uma pesquisa online, que surgiu dessas questões motivadoras aqui, né? Que os professores de ciência possuem formação para abordar conteúdos de física, e se os professores de ciência recebem formação continuada para uma atualização constante. Visto que a gente está num período de transição curricular, né? A BNCC vem chegando aí, fazendo essa transição curricular em todos os estados da federação, e nós estamos enfrentando, além disso, um período pandêmico, onde o professor está sendo obrigado a procurar novas estratégias, tanto para aprender quanto para ensinar. Então, em torno de toda essa discussão, nós temos essas questões, e a pesquisa ela abordou desde a formação inicial do professor, quanto tempo de sala de aula que ele possui, as relações que ele possui com a física no ensino fundamental, as facilidades que ele tem para ensinar a física, e também a familiaridade que ele já possui com a BNCC. Bom, dito isso, eu trouxe algumas perguntas aqui, os dados são presentes também no resumo, que são muito relevantes para a nossa pesquisa. Uma delas é a seguinte, sobre a área de formação dos professores de ciência. A gente consegue perceber nesse gráfico que a maioria aqui dos professores, ela tem formação em ciências biológicas, né? A gente tem uma formação bem grande dos professores de ciência nessa área, né? Outros ali são formados em biologia, química ou física, até mesmo ciências biológicas e química ao mesmo tempo, né, cursos simultâneos, mas a maioria deles é de ciências biológicas. Isso já mostra uma fragilidade do ensino de física no ensino fundamental. Para complementar essa questão aqui, eu trouxe outra questão sobre a segurança em ensinar física no ensino fundamental, né? Essa escala que vai de 1 a 5, sendo 1 muito inseguro e 5 muito seguro, nós temos aqui a maioria dos professores na região da insegurança em ensinar física. Isso se torna preocupante, pois nós temos 4 anos de ensino fundamental e onde os professores precisam trabalhar física simultaneamente com biologia e com química. Então isso mostra uma fragilidade bem grande do sistema nessa área. Por isso, a gente coloca o podcast como alternativa para a formação continuada dos professores. Por quê? Ele possui um caráter informal,
ele tem uma possibilidade de aproximar o ouvinte do interlocutor e ele não precisa da necessidade de atenção total do usuário. Não é como um vídeo do YouTube, por exemplo, que precisa tanto da atenção visual quanto da auditiva. Certo? Então, o usuário ele pode executar outras tarefas domésticas, ele pode dirigir, ele pode fazer outras coisas, outras atividades, enquanto escuta o podcast. Né? E devo lembrar que o podcast sozinho ele não pode substituir a formação continuada. É preciso que haja debate, é preciso que haja uma formação mais detalhada, específica, e não composta apenas por podcast. O nosso podcast, ele vem trazer os conteúdos presentes na unidade temática de matéria e energia, contemplados na BNCC, né, dentro do componente área ciências, certo? E ele traz esses componentes buscando no professor e para o professor trazer para os alunos dele subsunsores e organizadores prévios. Os subsunsores são ideias âncoras que as pessoas possuem antes mesmo de ter contato com o novo conteúdo. Assim, quando eles têm contato com o novo conteúdo, existe uma familiarização e uma ligação entre esses conteúdos de forma mais concisa na sua estrutura cognitiva. Se esse subsunsor não existe, é preciso de um organizador prévio. E é muito aqui que entra o podcast, como um organizador prévio para o professor lembrar de quais podem ser os subsunsores que ele vai buscar nos seus alunos e, se não for possível, buscar esses organizadores prévios. Bom, fechando a nossa ideia aqui, nas considerações finais, o podcast ele pode ser inserido no contexto da formação continuada, né? Ele pode oferecer uma abordagem alternativa para conteúdos científicos, para conteúdos didáticos e que são totalmente necessários para o desenvolvimento do professor. Então, o podcast ele pode servir como essa alternativa, assim, para a formação continuada. Lembrando, claro, que ele não pode ser a única forma de formação, ele precisa ter um complemento ali para ser bem executado. As referências utilizadas aqui, tanto no resumo quanto nessa apresentação, são essas duas apenas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Natália e hoje eu vou apresentar um trabalho que é um recorte da minha monografia, que eu ainda estou escrevendo, sob orientação do professor Nelson Barrello. E nesse trabalho eu fiz um levantamento da produção científica sobre EJA nos eventos brasileiros de pesquisa e ensino de ciências, mais especificamente do SNEF, EPEF e EMPEC. Mas antes de falar sobre os dados em si, eu gostaria de falar muito brevemente sobre a história da EJA. E para isso, eu organizei essa linha do tempo, pautada no trabalho da professora Jaqueline Ventura. E se nós observarmos esses títulos aqui abaixo da linha do tempo, é possível a gente perceber que a história da EJA não é muito coesa. Ela é cheia de descontinuidades, muito influenciadas pela conjuntura do período. E só por volta da década de 90 é que a EJA passou realmente a ser EJA, Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de educação com função de reparar um direito negado. E é por conta dessa conquista ter sido alcançada de forma um tanto quanto tardia que a produção científica nessa área é muito incipiente, o que faz com que a pesquisa, as possibilidades de pesquisa sejam muito grandes também. E é isso que a gente analisou nesse trabalho, o andamento da produção acadêmica sobre EJA. E o primeiro aspecto que nós analisamos foi a região, onde são produzidos esses trabalhos. E esse gráfico aqui traz esses dados do SNEF, das últimas 6 edições do SNEF, onde a gente pode perceber que, com exceção do ano de 2019, que o SNEF aconteceu lá na Bahia, em Salvador, em todas as edições anteriores, a região Sudeste apresentou uma maior contribuição do que as demais. E esse comportamento se repete também no IMPEC e no SNEF, se nós observarmos aqui. Isso se deve ao fato de que existem muitas instituições de ensino superior com grande tradição em pesquisa nessa região e, por isso, a produção é um pouco maior. Essa é uma das razões. E se nós analisarmos agora de forma a comparar a produção sobre EJA e a produção sobre temáticas diversas, nós conseguimos perceber, no SNEF, por exemplo, que a EJA ocupa uma parcela muito pequena dos trabalhos apresentados nesse evento e também nos outros que nós analisamos. E isso se deve àquele motivo que eu falei, que a produção científica nessa área é muito incipiente. E pensando no cenário pandêmico, onde os sujeitos da EJA, os jovens e adultos trabalhadores,
estão tendo que sair da EJA por conta de trabalho, de família, de sobrevivência, e pensando também no cenário pós-pandêmico, onde eventualmente esses alunos voltem para a escola ou tentem retomar os estudos, eu vejo a necessidade de existir uma EJA muito forte e profissionais de educação atentos às novas demandas que esse público vai requerer. E é esse o intuito do meu trabalho, chamar a nossa atenção para que nós, professores e profissionais de educação, nos debrucemos sobre essa área, sobre a EJA, e estudemos para conseguir trabalhar da melhor maneira, tanto agora, na pandemia, quanto no cenário pós-pandêmico. Essas foram as referências que eu usei no meu trabalho. E se vocês tiverem alguma dúvida ou precisar de alguma informação, não hesite em nos contactar, nós nos colocamos à disposição. E eu espero que esse vídeo encontre vocês bem, saudáveis, e agradeço muito a atenção. Pronto. Muito bom também esse outro bloco, tá? E aqui a gente vê quase como se fosse dois blocos dentro de um. Um falando mais ou menos sobre os excluídos da educação, tá? Por assim dizer, porque a gente vê pouca coisa incluindo os surdos e pouquíssimas coisas também incluindo a educação de jovens e adultos, tá? Aí a gente vai pensando na formação, na graduação. Hoje em dia é obrigatório Libras nos cursos de licenciatura, tá? Mas o que o aluno aprende lá é uma coisa muito, muito básica, assim, não existe uma vivência, assim, aí acaba sendo difícil de fazer alguma coisa que alcance esse público. E em relação à educação de jovens e adultos, não é falado nada. Às vezes o que ocorre é um estágio, assim, um ou outro aluno em escola que tem essa modalidade, tá? Aí bem legal essas temáticas. E o outro subbloco, que eu posso dizer assim desse bloco, é dos podcasts, tá? Aí tô com alguns comentários aqui específicos, tá bom? Aí eu vou fazendo aqui. Primeiramente, perguntando para a Vanessa, tá? Muito bacana, Vanessa, essa proposta aí das mídias digitais na divulgação científica em Libras, tá? Porque a gente falou de vários canais que foram criados, tudo. Pelo menos no que eu criei, não tem nada de Libras, não tem nada de legenda, então é totalmente excludente, tá certo? Eu não sei se o dos colegas tem uma preocupação maior com isso, tá? Mas a gente vê que o quanto que falta informação para esse público específico, tá? Então, eu queria saber o seguinte, ó, como era que era separada a questão dos vídeos? Como não tem nada, não tem nada, assim, não tem quase nada assim, voltado para o surdo. Então, eram voltados mais a atividades mais básicas da ciência, por exemplo, conceitos básicos, velocidade, aceleração, alguma coisa assim, ou tinha alguns temas mais específicos também? Aí não vai chegar na teoria das cordas. Pode até chegar, né? Mas alguma coisa assim mais específica, o porquê da vacina, ou então a questão da viagem espacial, não sei. Aí, Vanessa. Oi, tô sim, bom dia. Inicialmente, a gente começou a perceber que havia alguns conceitos básicos que os surdos não compreendiam. Então, não adiantava tentar ir para algo mais complexo, porque, às vezes, sinais simples, eles não têm a representação em Libras. Então, na verdade, a gente acabou fazendo um trabalho voltando. Então, pensamos em alguns conceitos que não dava porque faltava compreensão. Então, os primeiros vídeos são de conceitos mais básicos, seguindo a parte da mecânica. Então, assim, em trabalhos que nós pesquisamos, nenhum conseguiu, por exemplo, um sinal de inércia. Nós conseguimos uma representação para inércia baseado mesmo na representação do fenômeno usual de alguns exemplos, como o clássico exemplo do ônibus. Então, a gente está começando por aí. Mas existem alguns outros canais, existe um canal chamado Astronomia em Libras, que é feito por um surdo,
Então, a gente também tenta estar sempre repassando os conteúdos desse canal. E agora, né, a gente está tentando começar trazendo alguns exemplos mais práticos, até porque não basta, às vezes, o aluno compreender o conceito, mas trazer essa aplicação. E os sinais que estão hoje no canal, eles foram utilizados em salas de aulas com surdos e facilitou imensamente a compreensão deles sobre todos esses conceitos. Então, assim, é um passo de cada vez. Certo, muito, muito bom, Vanessa. E eu queria até perguntar também uma outra coisa, se já existe proposta de parceria com outros sites, assim, para vocês colocarem a interpretação, coisa assim, se existe algum encaminhamento para isso. Oi, a princípio a gente está tentando essa parceria com o Astronomia, mas com outros sites ainda não, porque às vezes a dificuldade está na interpretação do conceito. No YouTube do projeto, existem alguns trabalhos já feitos tentando fazer essa divulgação, mas é uma boa ideia tentar fazer essa tradução em parceria. Ótimo, Vanessa. E, puxando aqui para a Nathalie, desculpe, essa questão do EJA, tá? A gente vê que o surdo, assim, ele é excluído, e os alunos da EJA também, tá? Então, achei bem interessante também sua proposta, e eu queria saber, assim, se vocês estão trabalhando com a questão do estado da arte, tá? Assim, encontrando o que é que tem sido falado, tal. Desses trabalhos, o que é que você destaca, assim, em relação à física? Tem trabalhado conceitos básicos? Como é que tem sido? O que é que você tem visto nessa análise que vocês estão fazendo? Oi, bom dia. Nesses trabalhos, tem alguns temas que são transversais, tem bastante trabalho sobre ensino fundamental, tem alguns sobre ensino médio. A área da física, se comparado com biologia e química, tem um quantitativo de trabalhos menor, mas os aspectos que nós analisamos nesse trabalho foram mais em relação a quantitativo, a localidade e a proporção de trabalhos de EJA se comparado com os outros temas. A gente não entrou muito na linha temática, mas eu sei que tem alguns trabalhos sobre a formação de professores, sobre imaginário dos licenciandos, né, sobre a EJA. Ah, certo. Porque, assim, a discussão que teve dos podcasts, tudo, isso aí poderia ser um material que seria facilmente adaptável, tá? Para esse público, tá? Mas muitas vezes a gente não leva em consideração isso, tá? A gente talvez pense naquele estudante de tempo integral, tá? Que não é aquela pessoa que trabalha, que tem a responsabilidade, que tem um tempo bem curtinho, tá bom? Então, bem legal o seu trabalho. Bom você estar nos chamando a atenção para isso também, porque tem muita pessoa assim que está nessa modalidade de educação, e elas, assim, com a pandemia, eu acho que foi o grupo que talvez mais evadiu, tá bom? Então, é bom a gente estar olhando para isso também, tá? Obrigado. Deixa eu fazer agora uma pergunta coletiva aqui para os três. O Pizarria, ele vai ficar para o próximo bloco, tá? Mas eu queria saber do Freire e do Paulo se a questão da utilização do podcast nas pesquisas de vocês se deu só após a pandemia, como um recurso que poderia ser utilizado, ou se já vinha essa proposta de antes. Posso falar primeiro? Pode, já está respondendo. Continua. Então, a minha proposta ela veio antes, em 2019, com a proposta aí Paulo, a gente acho que não está conseguindo te ouvir direito. Talvez se você conseguisse desligar a câmera, a conexão melhora. Não sei se estiver ruim.
É que minha conexão tá bem ruim mesmo. Mas agora melhorou. Agora estamos te ouvindo. Melhorou? É. Eu tô de máscara, aproximei o microfone, que acho que fica melhor. Eu acho que agora não paramos de te ouvir novamente. É engraçado, quando eu falo se for o Paulo, desculpa, Paulo, se for o caso, tá dando muita interferência aqui, aí eu acho que, não sei se é seu microfone, talvez você tá com 2 aparelhos ligados, eu não sei, tá? Se for o caso, você digita, então, aí para a gente ter uma noção da sua resposta de uma forma mais sucinta, que a gente não está conseguindo te entender, não, tá? Desculpa, viu, Paulo? Não tem problema. Pronto. Paulo está dizendo que a pesquisa dele nasceu em 2018, então foi antes da pandemia. Então já estava na crista da onda, tá? Antes desse movimento ser mais notório, tá? Então, bacana. Sim, e essa, Então, como é que você e o Lucas fazem a seleção dos temas também? Lucas Freire pode estar respondendo também, né? Como é que surgiu essa questão do então, podcast na professor, pesquisa? vocês me escutam? Sim. Pronto. Então, em relação ao podcast, surgiu no momento de pandemia, começou no momento de pandemia, e depois veio a questão de pesquisa sobre podcast com os nossos professores que a gente trabalha, professor Maírton, e também a professora Kilvia, o professor Maírton é físico, a professora Kilvia é bióloga, e tem esse trabalho com eles. Assim, de outras áreas também, é interessante isso. Surgiu realmente depois, assim, que veio a pandemia. E em relação à seleção dos temas, acontece muito de a gente ter reuniões com a equipe, tem uma equipe de roteiristas e que a gente tem reuniões e a partir das reuniões cada um vem com ideia e olha essa ideia, aí a partir dessas ideias vai procurar um convidado que se encaixa com aquela temática, às vezes quase sempre com o apoio dos professores, e assim a gente vai selecionando os temas, convidados e tudo mais. Certo. Vocês têm divulgado onde? Eu vi que Lucas faz no Facebook. E o Paulo tem no Facebook, Instagram, tem site específico? Face, Instagram e Twitter. Certo. Ok. Lucas, você usa só o Face, Facebook? Lucas, tu pode responder normal, homem? Eu coloquei aqui os arrobas no Instagram, Facebook, Twitter. Também o podcast mesmo, você pode escutar no Spotify, Deezer, Apple Podcast, com diversas outras plataformas. Pois é, tem umas plataformas aí que eu nem escutei, nunca ouvi falar. Então, é bom que a gente vai se atualizando também em relação a isso. E esses podcasts de vocês estão botando... pronto, a gente viu um outro trabalho que era Ciência em 5 minutos. Vocês têm feito alguma limitação de tempo? Como é que tem sido? Porque se é algo maior, eu acho que talvez são menos pessoas que pegam ele na íntegra. Como é que vocês têm feito? Em torno de 30 minutos aqui o Paulo. Em relação ao universo de Lusca, ele tem conversas bem mais longas, assim, chega a ter conversa de 2 horas com os pesquisadores. E, assim, a gente sempre busca trazer não só temas da ciência, mas também mostrar que o pesquisador é uma pessoa como qualquer outra que gosta de assistir uma série, gosta de assistir um filme, sabe? Assim, desestereotipar. Teve até uma apresentação aqui que falou sobre estereótipos de cientista, e a gente procura desestereotipar o cientista, o pesquisador. Ótimo. Então, quero parabenizar vocês aqui novamente. Muito legal
as iniciativas, tá? A foto que você colocou, Lucas, eu vi que é um trabalho profissional. Chega, deu vergonha da forma como é que eu faço os meus vídeos, as coisas assim, tá? Então, estou vendo que vocês têm investido não só em conhecimento, mas em estrutura também, para oferecer o melhor. Isso é muito bom, tá? Então, eu acho que não tem mais pergunta aqui no chat, então a gente passa para o bloco final, Renan. Obrigado, professor. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Bom, gente, eu vou fazer aquele procedimento de, mais uma vez, parar a gravação e retomar, tá bom?